Olá, começando o nosso curso de sensoriamento remoto para QGIS, módulo básico. Vamos tratar hoje sobre os fundamentos do sensoriamento remoto, conceitos e aplicações. Essa aula, o objetivo dela é apresentar alguns conceitos básicos que são muito importantes para compreender um funcionamento, compreender o que é o sensoriamento remoto, compreender alguns conceitos que são importantes na hora de decidir por qual tipo de imagem utilizar, qual o produto mais adequado para a sua necessidade. Nem sempre aquilo que é apresentado a última novidade do mercado, por exemplo, é o mais adequado para o seu projeto. Depende do seu objetivo. Então, para isso você precisa ter pelo menos um conhecimento básico que vai poder te auxiliar na hora que você for desenvolver o seu projeto, desenvolver sua consultoria ou outro tipo de coisa que você queira fazer com imagens satélite que envolva o sensoriamento remoto. Ok? Então, começando, a definição de sensoriamento remoto, nós podemos dizer que é o processo de capturar a informação sobre algum objeto sem o contato com esse objeto. Daí o nome remoto, ou seja, é você obter uma informação de um objeto sem ter o contato físico com ele. Então, o sensoriamento remoto ele possui algumas nomenclaturas que variam com o idioma. É importante saber isso porque às vezes se você precisa de uma fundamentação teórica mais aprofundada ou uma bibliografia, e eu recomendo que você continue buscando bibliografias, procurando artigos para desenvolver e se aperfeiçoar. Isso faz parte do processo. Então, no inglês, o sensoriamento remoto, conhecido como Remote Sensing, sensoriamento remoto, então a tradução direta para o inglês. No espanhol ele é conhecido como télédétection e no francês é conhecido como télédétection. Então quase a mesma pronúncia do espanhol. Então se você está buscando algum artigo, algum tutorial no espanhol, no inglês ou no francês, o sensoriamento remoto é conhecido dessa forma. E no âmbito do sensoriamento remoto, existem nós podemos categorizar de acordo com o tipo de sensor, com o tipo de plataforma, com o tipo de produto que ele vai gerar, se é uma imagem ou não é imagem. Então, quanto ao tipo de sensor, os sensores de sensoriamento remoto eles são divididos em imageadores e não imageadores. Os imageadores são aqueles que fornecem como resultado uma imagem da superfície. Por exemplo, são as imagens capturadas que pode ser por dispositivos fotográficos, uma câmera CCD pode ser considerado um sensor imageador, ou eletroóptico, que nesse caso são os sensores passivos, e os radares. Mais para frente eu vou explicar melhor o que são esses dois tipos de sensores. E os não imageadores são os sensores que não fornecem uma imagem da superfície observada. A saída desse tipo de sensor vai ser em formato de gráfico ou em formato tabular. Exemplos são os radiômetros. Radiômetros são aparelhos que eles servem para identificar o comportamento espectral de um determinado elemento da superfície, ou seja, como é a interação entre a radiação solar com um determinado objeto, e assim gera um gráfico com o comportamento da interação entre essa radiação e esse objeto da superfície. Então aqui nós temos um exemplo aqui, o sensor TM do Landsat 5. Então ele é um tipo de sensor imageador, onde nós temos uma imagem de satélite, no caso um sensor orbital. Podemos também considerar como um sensor imageador as câmeras fotográficas, aqui o exemplo de um Vant ou um drone, como também é conhecido,
A maioria dos vantes ou drones hoje do mercado possui uma câmera fotográfica CCD. Então aqui é um tipo que é a vista aérea de um drone. Então ele também fornece uma imagem, a saída como imagem, então podemos considerar um sensor imagiador. E aqui o radiômetro, como eu falei, esse aqui é um radiômetro portátil, onde o operador de campo ele tem esse aparelho, ele está fazendo aqui uma coleta de um campo de agricultura, e a saída é a interação entre o campo, provavelmente não sei se é milho, qual tipo de cultura, mas entre a interação dos comprimentos de onda, já vou explicar o que são esses comprimentos de onda, com esse objeto, no caso o alvo aqui. Quanto aos tipos de plataforma, nós podemos classificar as plataformas dos sensores em orbitais, aerotransportados e terrestres. Plataformas orbitais são os satélites que estão no espaço, e existem vários tipos de satélites, não só os de sensoriamento remoto, ou satélites ambientais como os de comunicação, militares e outros tipos. Então, plataformas orbitais são sensores a bordo de um satélite. Os sensores aerotransportados são, como o nome já diz, a bordo de um avião. Normalmente o uso de sensores aerotransportados são mais utilizados nas fotografias aéreas ou aerofotogrametria, ainda bastante utilizado hoje para fins de cartografia de precisão, também para o levantamento topográfico a laser, conhecido como LiDAR. Hoje nós também podemos considerar como tipo de sensor aerotransportado os drones, embora haja ainda divergências acadêmicas mesmo, se o drone pode ser considerado um sensor aerotransportado devido a questões de estabilidade, as questões dos parâmetros cartográficos que é possível se obter de uma fotografia ou de uma imagem de um drone, mas ao fato podemos considerar como um sensor aerotransportado também. E sensores terrestres são um exemplo aqui, um outro tipo de radiômetro, sensores onde nós podemos colocar numa haste ou no tipo de plataforma para se obter uma imagem, ou até mesmo, como foi mencionado no outro slide, um dado não imagem. Então, nós temos esses três tipos de plataformas. Quanto ao tipo de fonte, os sensores remotos eles podem ser do tipo passivos ou ativos. Sensor passivos são os que dependem da radiação solar para fazer imageamento, pois não tem uma fonte de energia própria para emitir radiação e capturar as informações da superfície. O exemplo são as câmeras fotográficas, são os sensores eletroópticos, ou seja, eles dependem da energia solar que incide sobre a superfície terrestre, vai interagir com os alvos na superfície terrestre. Essa interação volta em forma de energia que é captado pelo satélite, pelo sensor do satélite, perdão. E os sensores ativos são os que possuem uma fonte de energia própria e com isso emite pulsos de radiação e permite adquirir as informações da superfície, mesmo à noite ou em condições de tempo com muitas nuvens. Com isso, eles não dependem da radiação solar para imagiar. Exemplos são os radares, os LiDARs, os sensores a laser e as câmeras de infravermelho. Ou seja, o sensor ativo é todo aquele que possui uma fonte de energia própria, ele emite essa onda de energia, ela vai interagir com a superfície e vai retornar em forma de outro tipo de energia e é capturado pelo sensor. Então, ele possui algumas vantagens, como por exemplo o mapeamento de regiões com muitas nuvens, ele vaza as nuvens e consegue imagiar. Dá para fazer um mapeamento também no período noturno, no caso do radar. Agora a desvantagem, por exemplo, do dado de radar, ou da imagem de radar, é a questão do processamento e
da interpretação. São imagens que são mais difíceis de ser trabalhada, precisam de softwares específicos ou ferramentas específicas, então não são imagens tão simples de serem interpretadas como uma imagem de satélite tradicional ou uma fotografia aérea. Bem, então nós vimos que existem os satélites ativos e passivos, vimos a questão de como a importância da energia emitida. Agora, que energia é essa? Quais são esses tipos de energia que interessam para o nosso curso, para o nosso estudo de sensoriamento remoto? Bem, aqui está o espectro eletromagnético. Então, a base do sensoriamento remoto é a interação entre a energia e a superfície terrestre. Então, nós temos aqui um gráfico, onde nós temos aqui as faixas e os tipos de energia, o comprimento de onda, que significa o tamanho dessa onda, e também a sua frequência. Então, dentro do espectro eletromagnético, nós temos ondas que são ondas, vamos dizer, rápidas, que têm uma frequência muito alta, como os raios cósmicos, os raios gama, os raios X. Esse tipo de raio, eles são muito utilizados na astronomia, para varredura no espaço, identificação de corpos celestes. Então, não é muito utilizado no sensoriamento remoto terrestre, digamos assim. Depois temos a faixa do ultravioleta. Eu particularmente não conheço sensores que operam ainda nessa faixa para fins de sensoriamento remoto. E a parte que nos interessa é justamente essa faixa estreita, que é a luz visível, ou seja, é o espectro da luz que o olho humano consegue enxergar e identificar. Então nós temos aqui, dentro do espectro da luz visível, as faixas que variam de uma faixa de 400 nanômetros até 700 nanômetros, ou seja, quanto mais próximo do vermelho as ondas são mais longas. E dentro desse espectro nós temos as bandas de cores. Então nós temos variando desde do roxo, passando pelo azul, o verde, o amarelo, até a faixa do vermelho. Praticamente todos os sensores passivos, principalmente, possuem as bandas da luz visível. Dentre as bandas de cores aqui do espectro da luz visível, as cores mais comuns encontradas são o chamado RGB, que é o green, verde, red, vermelho, e o blue, o azul. Alguns satélites ou alguns sensores possuem também uma banda do amarelo. Então essas são as 3 ou 4 cores mais comumente encontradas. Boa parte dos satélites também, ou sensores, também operam na faixa do infravermelho, que começa ali na faixa dos 750 nanômetros. O infravermelho nós encontramos ele dividido em infravermelho próximo, que seria nessa faixa próximo do vermelho, o infravermelho médio e o infravermelho distante, o infravermelho termal. Então, alguns satélites ou sensores trabalham apenas com uma banda do infravermelho, outros já trabalham com as 3 bandas ou com 2, depende do tipo do sensor. Outro tipo de onda que nós encontramos também no espectro, no âmbito do sensoriamento remoto, são as ondas de radar. Como nós vimos, os sensores ativos, eles operam nessa faixa de ondas de radar. Já nessa faixa aqui são as ondas longas, as ondas de rádio, ondas, UHF, VHF. Essas aqui já não são muito utilizadas para fins de sensoriamento remoto até o momento. Então o que nos interessa mesmo é a luz visível e a faixa do infravermelho. Bem, por que eu preciso saber disso? O que é importante conhecer essa questão do espectro, conhecer banda, etc. Todo o corpo na superfície,
ele possui uma interação diferente com a luz visível, também com os outros comprimentos de onda, e essa interação é como se fosse uma digital desse corpo, ou seja, as construções, a grama, a floresta, a água, o cimento, o asfalto, cada um vai interagir de uma forma diferente. E muitas das vezes, para conhecer através da imagem, uma vez que nós estamos vendo uma imagem do topo, nós não estamos vendo ela em 3 dimensões, é necessário caracterizar bem que objeto é aquele que nós estamos vendo na imagem. Então, uma das formas de você conhecer é através da chamada assinatura espectral. A assinatura espectral diz respeito à intensidade relativa com que cada corpo reflete ou emite a radiação eletromagnética nos diversos comprimentos de onda. Então, aqui nós temos um gráfico simples, onde aqui temos a reflectância nesse eixo, no eixo Y, e o comprimento de onda no eixo X. A reflectância diz respeito à energia refletida pela superfície terrestre. A luz visível vem através no caso dos sensores passivos da energia solar, ela vai entrar em contato com a superfície, e a superfície possui a diversidade de objetos ou de alvos. Esses alvos vão refletir essa energia e ela vai se comportar de formas diferentes ao longo do espectro eletromagnético. Então nós temos aqui na faixa do visível até mais ou menos 0,700, de 0,700 para cima o infravermelho. Então nós vemos aqui, por exemplo, como a água se comporta. A água, ela tende a refletir um pouco mais aqui nessa faixa, se eu não me engano aqui é a faixa do verde, e ela é totalmente absorvida no infravermelho. Então, se nós pegamos uma faixa, por que a imagem de satélite, se você já viu alguma no Google ou uma foto, a água normalmente aparece preta numa imagem, porque a energia que interage com a água, ela é totalmente absorvida, principalmente na faixa do infravermelho. Então nós temos aqui o comportamento da água, nós temos aqui o comportamento do solo arenoso, ou seja, o solo arenoso ele já reflete bastante na faixa do infravermelho. O concreto ele também reflete bastante na faixa do infravermelho. Então, por exemplo, se eu for fazer um mapeamento de zonas urbanas ou um mapeamento para fins de mineração, é interessante utilizar se o seu satélite, ou se a imagem que você está utilizando do sensor que você escolheu possui as bandas do infravermelho, então é interessante utilizar essas bandas do infravermelho para identificação do que é concreto, do que é solo arenoso, por exemplo. O mesmo nós podemos observar aqui com a grama. Normalmente a vegetação ela possui esse comportamento aqui, uma senoide, uma curva, onde nós temos aqui, ela reflete bastante na banda do verde, ela tem uma absorção na banda do vermelho e ela possui uma alta reflectividade, uma alta reflectância no infravermelho. Então, por isso, quando nós utilizamos os índices de vegetação, onde vai ser mais bem detalhado no módulo de análise ambiental, uma das bandas utilizadas é justamente as bandas do infravermelho, pelo fato delas refletirem bastante, e a banda do vermelho, por ser uma banda onde há uma absorção. Então nós temos um gradiente alto, o que permite gerar um índice de vegetação. Então, mais uma vez, essa parte de índice de vegetação nós vamos trabalhar melhor no módulo de análise ambiental. Bem, então a assinatura espectral é isso, é o comportamento de cada objeto ou cada alvo da superfície vai ter na interação da luz visível, dos comprimentos de onda do infravermelho, e essa assinatura ela é muito importante para nós conhecermos
qual a melhor banda utilizar. Isso vai até mesmo influenciar na escolha do seu satélite ou da sua imagem. Então, não adianta, por exemplo, eu querer trabalhar com identificação de vegetação se o meu satélite não possui muitas bandas do infravermelho. Então, a minha análise vai ser prejudicada. Ok? Na próxima parte da aula, vamos aprofundar em mais alguns conceitos fundamentais do sensoriamento remoto.